Meu nome é Alexandre, eu sou presidente da seccional Guarulhos. Boa noite a todos, eu sou a Érica, eu sou da regional de São Bernardo do Campo. Boa noite a todos, sou o Cassiano, eu sou da regional de Limeira. Boa noite a todos, sou da regional de Castanhal, do estado do Pará. Norberto França, desculpa. Boa noite a todos, eu sou a coordenadora pedagógica da CEI Pimporinho. Boa noite, eu sou a Sônia, diretora da CEI Pimporinho, JT, Tremembé Jaçanã. Parabéns, parabéns. Parabéns a todos vocês que estão aqui presentes. Para mim é uma honra recebê-los no Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Hoje está sendo uma reunião atípica, porque nós já estávamos em reunião antes. Hoje, na parte da tarde, nós já tivemos em sala de aula, eu e os demais presidentes aqui, alguns presidentes do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Alguns conselheiros nossos, chega no mês de dezembro, eles têm uns compromissos nas faculdades. E hoje a Adrê tinha um compromisso com todos, marcado com quase todos, a Adrê da nossa região, e também que pega a região da Lapa, eles tinham um compromisso na Uninove hoje. Eu não sei se é para oferecer alguma coisa, uma bolsa de estudo, enfim. Eles tinham um compromisso na Uninove. Eu fui convidado a comparecer, mas como tínhamos marcado aqui hoje, dia 5 de dezembro, para estar presente aqui na unidade, que aqui funciona o Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. É nesse prédio que funciona o Conselho Federal. Nós ocupamos aqui o auditório, na parte do primeiro andar fica o Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Então, aqui também nós vamos falar hoje sobre o Código de Ética, nós falaremos também aqui sobre o regulamento dos estágios obrigatórios e não obrigatórios. Também apresentaremos o Código de Ética do profissional dos educadores e pedagogos, que foi publicado em Diário Oficial no dia 8 de novembro de 2018, o Código de Ética do Educador e Pedagogo. Está publicado no Diário Oficial da União, passa a valer, já está valendo, e onde nós estamos crescendo com o Conselho Brasil afora. Nós estivemos recentemente em Minas Gerais, inauguramos a sede em Belo Horizonte, Itabira, também Divinópolis, Uberlândia, isso no estado de Minas Gerais. Estamos agora, a próxima semana, inaugurando no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo, estamos inaugurando também na Bahia, Salvador. No Belém do Pará, nós já inauguramos há alguns meses atrás. Agora nós estamos inaugurando em Belém, não Belém, no estado do Pará, mas 3 subseções. O estado do Pará é um estado muito grande. É um estado muito grande. Você vai de uma cidade para outra, para você tirar uma base, dá para ir em quantos dias de barco? 4 dias de barco, de uma cidade na outra. A cidade mais próxima da capital fica a 1.000 quilômetros, então é bem pertinho. É muito perto. Se você sair de Belém para ir para Santarém, são 1.000 quilômetros. Então é um estado enorme. E nós estivemos no Pará, fazendo a inauguração lá do Conselho também no estado do Pará. Estamos inaugurando também Amapá, que será Macapá, Rio Branco, Acre, Porto Velho. Estaremos inaugurando todas essas unidades até o dia 20 de dezembro. Isso é muito importante. Hoje era para estar várias pessoas reunidas, mas como a maioria dos nossos parceiros são proprietários de faculdades, são reitores de faculdades, são pessoas que são ligadas à área da educação, nós temos aqui uma grande quantidade de conselheiros que não vieram hoje, que são representantes, diretores de SEI conveniadas com a Prefeitura de São Paulo. Nós temos aqui conselheiros que são diretores de escolas particulares, nós temos também conselheiros que são pessoas ligadas diretamente à educação. Hoje foi um fato atípico porque nós pedimos para vir os presidentes das subseções, que tivesse a possibilidade de vir hoje participar dessa reunião,
que é justamente para tomar conhecimento do Código de Ética e Disciplina do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Então, a importância que tem tomado o Conselho. Hoje nós temos aqui, tirando o regulamento obrigatório, quem deve falar sobre esse regulamento vai ser a doutora Fernanda. Eu não sei se vocês ligaram, como é que vocês ligaram aqui. Não, né? Só por aí, né? Então, o Código de Ética já está ao vivo. Então, nós temos aqui o regulamento de estágio obrigatório e não obrigatório. Então, nós estamos fazendo hoje ao vivo, inclusive, porque hoje é um dia especial e tem vários amigos nossos assistindo. Quem não pôde comparecer, estão assistindo ao vivo. Essa transmissão está sendo feita ao vivo, para que todos do Brasil que não puderam comparecer, os nossos conselheiros, estão assistindo esta reunião que estamos aqui fazendo aqui hoje. Isso é muito importante. O que é o Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos? O que significa o Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos? O Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos visa regular a profissão do educador. Como se fosse o Conselho Regional de Arquitetura, como se fosse o Conselho Federal da OAB, como se fosse o Conselho Cresce, CREA, Conselho de Odontologia. Cada uma profissão tem seu conselho. E o educador não. O educador não tinha o conselho que regulamentava a profissão dele, ou seja, se ele é funcionário público do Estado, por exemplo, se ele for um funcionário público do Estado, ele está sujeito ao Código Administrativo, ou seja, ao procedimento administrativo na esfera de sanções. Quando ele tem um problema, ele não tem quem recorrer, a não ser associações e assim constantemente estão fazendo esses recursos. Hoje, com o Conselho, o que nós damos? Suporte para os educadores e pedagogos, para os professores, nós damos suporte jurídico, parcerias em faculdades, universidades, para pós-graduação, para a segunda licenciatura, nós damos uma ênfase muito grande para o acompanhamento desse professor, para que o professor tenha mais vontade, cada dia mais, de estudar, de aprimorar o seu conhecimento. Mas nós estamos colocando os polos, as unidades do Conselho Federal, para que o professor, o educador, o pedagogo, possa ser assistido. Porque é muito simples, também, por outro lado, quando entra o Código de Ética e Disciplina do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos, quando nós falamos em Código de Ética e Disciplina, o que fala? O pessoal pensa, estão com problema. Não. Código de Ética é o seguinte: se tiver um profissional de forma irregular ou que cometa alguma infração, por exemplo, é funcionário público, cometeu uma infração, nós temos aqui um representante aqui da diretoria de ensino que pode nos esclarecer. Ele vai responder um processo administrativo e muitas vezes na decisão do conselho da administração pública, ele é demitido às vezes por justa causa, demitido por a bem do serviço público. Então, ele é demitido a bem do serviço público. Aplica-se o artigo 92 do Código, pena que é a demissão a bem do serviço público. Qual a diferença que existe? Esse profissional que é o professor, ele sai do serviço público excluído, tá? Eu sou proprietário de uma escola particular, não tenho conhecimento que ele foi excluído a bem do serviço público, ele aparece lá na minha escola com o diploma de professor, e eu acabo admitindo esse professor, e esse professor que cometeu, às vezes, uma falha grave, uma falta gravíssima. Então, não tem quem regula, não tem quem entre. Olha, o que aconteceu com essa pessoa, não sabe como você não sabe o andamento desse procedimento. Então, com o Código de Ética e com o Tribunal de Ética, o que acontece? A família, ou a pessoa, o pai do aluno, ou a escola, ou a mesma repartição pública, que tenha a analisar
que tem que analisar a situação desse profissional, vai passar pelo Código de Ética. Como? Ele vai responder um procedimento administrativo dentro do conselho. E para eu fazer um serviço, para eu poder pegar ele como funcionário na minha escola particular, ou a nossa diretora ali, para pegar uma professora, uma pedagoga, às vezes, né? As nossas diretoras, para pegar um profissional como um pedagogo, ela vai pedir uma certidão do conselho. Quando pede a certidão do conselho, vem se a pessoa respondeu algum processo administrativo ou não. Qual é a situação desse profissional? Qual é a situação que encontra-se esse profissional? Então, é muito importante saber que o conselho veio para regulamentar a profissão e dar uma identidade ao profissional. Nós temos aqui, até um prospecto que mostra, além das parcerias, nós temos aqui um prospecto que mostra a carteira de identidade do educador e pedagogo. Então, essa carteira de identidade, quando você vai no cinema, vai no teatro, vai num circo, vai assistir um show, ou quando você precisa de alguma coisa, você simplesmente, o senhor é professor? Eu sou. Eu tiro a carteira do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos, isso aqui está aqui, em cima está aqui, identidade civil para todos os fins legais, uso obrigatório, artigo 19º do Estatuto e Lei 12.037/2009, artigo 2º, inciso 5º. Está aqui a carteira do educador e pedagogo. Então, ele vai ter uma carteira de identificação. Então, quando você vai dar emprego também, você que é proprietário de escola, você vai dar emprego, você fala, cadê a sua carteira profissional? Cadê a sua carteira? Cadê a sua identidade? O que fala que você é profissional, que você é o professor? Por quê? Nós checamos todos os diplomas de todos os inscritos. Então, a entidade que estiver dando emprego para aquele funcionário, ela não tem que se preocupar com a checagem de diploma, se é formado ou não, ele estando com a carteira do conselho. Por quê? Basta entrar no site, no sistema do conselho, não sei se vocês conseguem checar aí, por favor, cheque o sistema do conselho, e o que acontece? Quando nós checamos no conselho, nós colocamos um nome, entramos no conselho, no site, né, cefep.org.br, nós vamos clicar, vai aparecer aqui, Cefep, só colocar aqui, Cefep, Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos, está aqui, clicou. Aqui está o nosso site, o site do conselho. Você vai descer e procurar um inscrito. Consulta de inscritos. Desce um pouco. Consulta de inscritos. E aqui você vai digitar um CPF aqui. Quem que eu vou colocar? CPF do Mahara. Cassiano Mahara. 275 930 678. Pesquisar. Pronto. Entramos na internet, conseguimos localizar. Fique em pé, por favor, aí, o professor Cassiano. Fique em pé, por favor. Acabamos de localizar aqui, professor Cassiano, tá? Está aqui, Cassiano Mahara, o número dele dentro do conselho, o CPF dele, de qual local que ele é, se ele é do Pará, se ele é de Minas, se ele é da Bahia, mas aqui está aqui São Paulo, a situação dele, situação regular. E aqui embaixo vem aqui, inscrição, pedagogo. Então, vocês prestem atenção que num simples 2, 3 cliques que der dentro do site do conselho, você consegue identificar se essa pessoa é um profissional da educação ou não. Assim como é na OAB. Você vai na OAB, você vai clicar, você vai achar seu advogado ali. Aqui a mesma coisa, você vai clicar e você vai localizar. Então, o que acontece? Nós temos vários locais onde nós temos aqui convênios. Nós temos um clube de férias espetacular, tá? Clube de férias espetacular, Cidade da Criança, nós temos hotéis, nós temos clínicas, FISC de inglês, PBF, teatros, nós temos uma infinidade de parceiros. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós abrimos uma unidade do conselho, por exemplo, Belém do Pará,
O primeiro trabalho que é feito em Belém do Pará, a primeira coisa é entrar em contato e arrumar parceiros. Como que é parceiros? Parcerias. Por exemplo, Ótica São José. Vou dar um exemplo básico. Ele tem 30 óticas no estado do Pará. Nas 30 óticas, ele vai poder receber o professor e dar lá 30% de desconto para a aquisição do óculos. Como que ele vai fazer? Ele vai, simplesmente, você vai com a carteira, a sua identificação, você vai com a sua identidade naquela ótica, faz o seu orçamento antes, depois você fala assim, ó, eu sou o pedagogo inscrito no conselho, e você vai lá, apresenta a sua carteira. Nesta carteira tem um code aqui, ó, tem um QR Code aqui no cantinho da carteira, tá? O proprietário do estabelecimento ou funcionário só coloca o leitor do QR Code aqui. Quando ele coloca o leitor do QR Code na carteira, ele vai chegar dentro do Cefep aqui. Ele já vai, a internet dele já busca a pessoa aqui dentro do Cefep. Então, a importância que é não falsificação. Não tem jeito de falsificar. É um negócio que não tem como você burlar. Não tem como você ter uma carteira do conselho hoje, se você não estiver regularmente inscrito. Por quê? Porque está aqui. 24 horas no ar, clicou, você vai encontrar. Clicou no inscrito, você vai encontrar. Vai encontrar a inscrição da pessoa, a fotografia do professor, dos dados do professor, você vai certificar. Esse é professor. Por esta razão, e que nós emitimos a carteira após a checagem de toda a documentação, diploma e assim sucessivamente. Então, para vocês que são das creches conveniadas, é importante que um professor tenha a carteira do conselho, que seja inscrito no conselho. Para aqueles que é de escola particular, vocês que estão assistindo hoje, nós estamos aqui ao vivo, o que é importante? É importante que você, que é proprietário de escola, contrate um professor, um educador, um pedagogo que esteja devidamente inscrito no conselho. Por quê? Porque se der um problema qualquer com esse profissional, você tem onde reclamar. Sabe por quê? Porque ele está mediante compromisso do Código de Ética. Ele está mediante o compromisso do Código de Ética. E o Código de Ética gera um procedimento disciplinar. Isso aqui traz um benefício para o profissional, mas traz uma garantia para o cidadão, traz uma garantia para o poder público também. Porque hoje, se você analisar, tanto a AD, diretorias regionais de ensino, quanto as diretorias de educação, que são diretorias do Estado, eles não têm controle sobre a escola particular, sobre as escolas particulares. Eles podem ter o controle sobre os funcionários ligados a ele, mas sobre as escolas particulares e unidades conveniadas, eles não têm esse domínio, esse controle. O que acontece? Com o conselho, eles passarão a ter. Com o conselho, eles sabem que a Maria realmente ela está inscrita. Recentemente, num passado não muito distante, coisa recente, nós tivemos aí diretoras que passaram no concurso público e estava com diploma falso. E nós conseguimos detectar através do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Então, veja bem o que trouxe de bom já para o Estado, virou um órgão de consulta para o Estado. O próprio Estado pode fazer a consulta dessa situação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando o Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos à disposição de toda a comunidade, de todas as creches. Então, quem tem creche hoje, eu falo para vocês, quem tem creche tem que exigir, olha, você vai estar inscrito no Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Por quê? Porque se um professor hoje chegar numa creche e desacatar uma diretora, por exemplo, ele desacatou uma diretora, deixou de cumprir uma determinação da diretora, a diretora tem onde reclamar. Antes não tinha. Antes você só fazia o seguinte, você mandava o funcionário embora, você demitia o funcionário a bem do serviço, manda embora, e o funcionário simplesmente pegava a carteira dele e entrava na escola da Maria, lá do outro canto.
e ele saía simplesmente daqui e ia para outro lugar. Então, às vezes, cometia alguns delitos, algumas falhas graves, por exemplo, como passar álcool no rosto de uma criança, uma queimadura, sei lá, colocar uma cabeça num vaso, uma série de coisas que as professoras podem cometer essas falhas, e o que acontece? Não tinha onde reclamar. Hoje tem. Então, quando a pessoa é inscrita no conselho, você faz a reclamação diretamente no conselho, o conselho convida esse profissional a vir no conselho, na sede do conselho, tem o tribunal de ética que funciona, que são advogados, são pessoas treinadas, pessoas com conhecimento, e essas pessoas, automaticamente, elas instauram um procedimento preliminar, nos termos do Código de Ética, posteriormente é colocado em pauta para julgamento, onde participa desse julgamento os conselheiros, que inclusive acabei de convidar agora o nosso amigo Nadson para fazer parte do conselho, para julgar esses processos no Tribunal de Ética do Estado de São Paulo. Está convidado, viu, professor Nadson, para que participe do conselho no Tribunal de Ética, para julgar os procedimentos. E é importante isso aí. Sabe por quê? Porque quando for suspenso de trabalhar, você vai entrar aqui no sistema do Cefep. Quando você entrar aqui no sistema do Cefep, que você entrou na internet, você achou ele aqui no Cefep, ele vai aparecer uma mensagem aqui, ó, irregular. Ele vai aparecer na situação aqui, ó, situação, ó, vai aparecer uma situação aqui irregular. Ok? Vai mudar o status da situação aqui, ó. E com isso, a situação irregular, você for dar um serviço para um pedagogo, o que você faz? Pede uma certidão do Cefep. Olha, traga uma certidão, porque a pessoa normalmente está certidão a CND, CTM, certidão trabalhista. O que você faz? Traz uma certidão do conselho. Então, ele vai até o conselho mais próximo, entra em contato por telefone e pede uma certidão. Essa certidão já vem se está respondendo o processo ou respondeu ou não. Qual é a situação real desse inscrito? Então, se você tem 20 professores, 30 professores sob o seu comando, ou você tem 3, 4 creches, ou você tem 5 escolas, ou uma escola que o seja, você tendo essa unidade que possa consultar esse profissional, porque a diretoria regional de ensino, a delegacia de ensino também, ela não tem condições de dar um aval em cima de um profissional que está trabalhando na minha escola particular, por exemplo. Você tem a escola particular, o professor vem para fazer o trabalho dele na escola particular, e ele automaticamente apresenta o diploma, uma carteira profissional, CPF, o PIS, e só. E você é obrigado a pegar aquele diploma, e quando nós entramos em contato quanto patrões, nós como patrões, entramos em contato com a faculdade faz assim, ó, só informamos ao interessado. Aí você olha, a faculdade é na Bahia, eu falei, e agora? Vou ter que pegar. Está com o diploma aqui, pega. Tá certo? E aí, você pegou o funcionário, está lá trabalhando, está aqui, aí vai lá, chuta uma criança, briga, grita com a criança, não tem o preparo necessário, que nós vamos chegar nesse preparo já, que a doutora Fernanda que vai falar sobre o preparo, e o que acontece? Automaticamente você tem um problema muito rápido. Às vezes a pessoa saiu de outro estado, inclusive com problema, e veio para a sua unidade com um problema que nós temos que tomar cuidado com isso aí. Nós, como presidentes do conselho, presidentes dos conselhos, subseções, das seccionais, viu, professor? O senhor é presidente da seccional, nós temos que ficar atentos a esta situação. Nós temos que ficar atentos constantemente a toda essa situação, porque nós somos um órgão de checagem. Nós somos um órgão de apoio ao poder público. Nós somos um órgão de apoio ao poder público. Está, inclusive, aqui no manual aqui que a doutora irá falar daqui a pouco, tem aqui, ó, parceria com o Ministério Público do Trabalho. O Conselho Federal hoje tem parceria com o Ministério Público do Trabalho. Isso faz com que nós acompanhamos os fatos e quando encontramos alguma irregularidade, assim como está no Código de
de Ética e Disciplina do Educador e Pedagogo, está aqui, ó, no artigo 70 do Código de Ética, está aqui, ó, quando solicitado ou necessário por tratar de infração que constitua crime grave ou hediondo, deverá ser encaminhada a cópia de inteiro teor do procedimento para as autoridades, 2 pontos, Secretaria da Segurança Pública, Secretarias de Ensino, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho e o Ministério da Educação e Cultura. Então, veja bem, quando cometimento de infração grave, tivemos recentemente aí um professor envolvido numa pedofilia, foi preso em flagrante, apareceu na televisão, preso em flagrante, professor envolvido em crime de pedofilia. É um crime extremamente grave e que acontece todos os dias. Acontecem todos os dias. Algumas falhas desta natureza, porque nós somos um Brasil muito grande e nós temos uma gama muito grande de professores. Nem todos, quem for o professor que for honesto, um professor trabalhador, ele não vai se incomodar. Vamos fazer a minha carteira. Eu vou ter a minha carteira que eu possa me identificar. O conselho veio através de quê? Da Bienal do Livro. Na Bienal do Livro, para entrar na Bienal do Livro, para você provar que você é professor, para você nem pagar lá na Bienal do Livro, quando eles fazem a apresentação, você faz uma pré-inscrição, e aí na hora que você chega lá para entrar, você tem que apresentar o quê? O olerite. Se você não apresenta o olerite, a senhora já foi na Bienal do Livro? A senhora teve que apresentar o quê? A senhora apresentou o olerite, não é isso? Então, se a senhora estiver inscrita no conselho, a senhora não precisa apresentar o olerite, basta apresentar a carteira de profissional. Isso aqui é a carteira profissional, igual é a minha OAB, essa carteira de identificação que você é um profissional da educação. Então, você entrega a sua carteira de identidade e automaticamente você está já liberado, porque eu entendo que o professor, ele é professor mesmo empregado e é professor desempregado. Porque se você tem que apresentar o olerite, subentende que você está trabalhando. E se você não estiver trabalhando? O que prova que você é um professor, sendo que você não tem o olerite? O que prova que você é um profissional vai ser a sua carteira. Vai ser a sua carteira. Como que você vai fazer? Você vai colocar o diploma embaixo do braço, chega lá e fala, não, mas eu sou, está aqui, licenciatura, está aqui, você chega com diploma? Não. Vai com a sua carteira de identificação, por quê? Eles vão ler o QR Code aqui, vai sair dentro do site do Conselho. Então, automaticamente, você está isento de apresentar demais documentos. Porque se for na Casas Bahia, com este documento, você é a identificação sua. Mas eu quero a sua identidade. Falou, moço, é essa. O senhor sabe ler, essa é a minha identidade. Se o senhor quer checar, entra no site e checa. Minha identidade está aqui. E está aqui, está escrito aqui, identidade civil para todos os fins legais, uso obrigatório. Então, passa a ser a sua identidade civil esta carteira do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Então, é isso que é importante para você, ter uma carteira, ser inscrito no Conselho, exigir que seus colegas, vai lá fazer a inscrição, façam a inscrição e assim sucessivamente. Com relação aos presidentes do Conselho, eu tenho para falar para vocês o que estávamos conversando, a importância da divulgação, a importância de fazer os contatos. Nós inauguramos agora esta semana, eu não sei se eles vão conseguir colocar aqui na tela, mas nós inauguramos em Minas, tivemos o apoio completo do secretário estadual de Educação e secretário municipal da Educação, esteve presente conosco e falou, foi a melhor coisa que surgiu até hoje o Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Foi a melhor coisa, a educação estava sentindo falta de uma representatividade. Nós não somos sindicatos, nós não somos problema de um funcionário com o patrão, por exemplo, problema da sua funcionária com a mantenedora, problema do seu funcionário com o patrão, nós não intervimos nesse caso. É o dissídio da categoria, é o sindicato. Não podemos, nós não misturamos. Tem inclusive uma portaria, eu devo mostrar aqui,
tem uma portaria do Conselho que fala, nós não somos sindicatos, nós somos um conselho de categoria, mas não sindicato. Então, patrão e empregado decide, patrão e empregado. Ah, meu patrão me xingou. Opa, já não é mais o problema do sindicato. Aí já entra o conselho na situação. Tá certo? Aí já entra a parte do conselho na situação. Por quê? Porque feriu o ego daquele professor. Feriu a ética daquele professor. A partir do momento que feriu a ética daquele professor, o próprio professor vem no conselho e faz uma denúncia. O próprio professor vem no conselho e faz uma denúncia. É a escola do João que estará aqui dentro do conselho, passando no crivo do debate, passando no crivo da situação para verificar como um todo que se é legal ou não. Esta é a situação, a real situação. Serão os conselheiros que irão analisar se aquela conduta foi típica ou atípica, se trouxe benefício ou não, o que feriu aquele profissional. E aí o conselho toma partido do professor. O conselho vai lá, vai entrar com ação que precisar de indenização, vai entrar com ação em favor do inscrito, em favor daquele pedagogo, porque ele também não pode ser desmerecido. Do jeito que ele pode ser vigiado, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai pagar. Se fizerem alguma coisa errada com um profissional nosso, também vão pagar. É igual para todos. O aluno chutou o professor tomou o chute do aluno hoje, tomou o segundo chute do aluno, avisou na diretoria, a diretoria não tomou as providências, reclama no conselho. Reclama porque nós estaremos convidando os pais desse aluno, nós estaremos convidando esse profissional, nós estaremos tentando uma mesa de conciliação, onde deve ser representada pelos conselheiros, pelas pessoas integrantes do conselho, e ali verificar a situação qual que é, e levar ao conhecimento das autoridades. Levar ao conhecimento das autoridades, porque um professor tem que ser respeitado na sala de aula. O professor tem que ter autonomia. O professor ele é livre de pensamento. O professor tem que ter livre pensamento. O professor é um formador de opiniões. O professor é uma pessoa que nós todos aqui, do mais novo ao mais velho, nós passamos por um pedagogo na nossa vida. E eu falo a importância da educação, que é o profissional ligado à área da educação. E esse profissional que merece hoje ter o conselho de representatividade, por isso que tem crescido no Brasil inteiro. Nós estamos aí entrando em todos os estados da federação, nós temos a nossa sede em Brasília, nós temos aqui em São Paulo, nós temos em várias cidades de São Paulo. Hoje não pôde comparecer Sorocaba, que deve estar assistindo agora nós aqui ao vivo. Nós temos Sorocaba, Jundiaí, nós temos também Monte Alto, Monte Alegre, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Botucatu, Lençóis Paulista. Nós estamos no estado de São Paulo, é o que tem mais unidades. No estado de São Paulo é o que tem mais unidades. Itaquaquecetuba, então no estado de São Paulo tem mais unidades. No estado do Pará, nós estamos abrindo agora mais 3 unidades, não é isso, Wagner? 3 unidades. Uma unidade também nós estamos abrindo em São Luís do Maranhão. A partir dessa próxima semana, já estará em São Luís do Maranhão. Também nós temos o professor que está abrindo no Espírito Santo, a unidade do conselho. E aí eu falo para vocês qual que é a importância do conselho. Porque se você vier da Bahia, chegou aqui em São Paulo, você veio pedir um apoio no conselho, precisando de alguma coisa, nós estaremos aqui para te dar um apoio. Agora, se um profissional daqui de São Paulo sair daqui e com a nossa carteira aqui de pedagogo, sair daqui com a carteira de profissional da educação, porque é educadores e pedagogos. Então, eu não tenho pedagogia, eu posso fazer inscrição? Pode. Se você tiver qualquer licenciatura, se você trabalhar na área da educação, você vai poder fazer a sua carteira. Tá certo? Então, o que acontece? Você saiu daqui, você chegou lá em Belém do Pará, por exemplo, ou chegou lá em Maranhão. Saiu de São Paulo, chegou em Maranhão. Estou perdido aqui, mas você olhou, o Conselho Federal está ali, você encostou, você não vai dar um apoio para o seu profissional? Vai dar um apoio?
total apoio a quem é inscrito no conselho, porque se ele está lá, não pode estar perdido, pode estar precisando de ajuda, de apoio. É isso que nós estamos falando e espalhando, buscando parceiros do Brasil inteiro. Para quê? Para que o professor saia daqui de São Paulo, para que o professor saia lá do Sul. Nós temos Rio Grande do Sul também, esqueci de falar, Rio Grande do Sul também, com uma unidade lá em Porto Alegre. Professor Leandro é o presidente lá em Porto Alegre, e também Paraná também nós temos, em Londrina, que é a professora Tatiane, que indicada, inclusive, foi uma pessoa que veio indicação de um delegado de polícia, muito gente boa, e nós estamos crescendo Brasil afora, e nós estamos crescendo e buscando parceiros. Então, nós temos que bater na porta daquelas creches, nós temos que bater nas portas das creches, das escolas particulares. Por quê? Agora a doutora vai falar sobre a visitação. Nós vamos visitar as unidades, porque nós fiscalizamos as faculdades, nós fiscalizamos o ensino superior no Brasil. É de Iapoque a Chuí, nós fiscalizamos os estágios de educadores e pedagogos. Nós fiscalizamos quem cursa pedagogia e quem cursa as outras demais licenciaturas. Professor de História, Geografia, Matemática, Português, Letras, quer dizer, enfim, todas as licenciaturas, nós fiscalizamos o estágio. O que é isso? Hoje o sistema EAD, Sistema de Ensino à Distância, ele é um dos melhores ensinos que tem, para quem sabe fazer um bom uso e quem utiliza-se de boa fé. O que acontece? No ensino EAD, é muito falho o sistema quando fala em estágio para esses profissionais. Então, deixa a desejar bastante. Eu não vou tomar o tempo que agora que a doutora Fernanda irá falar com vocês, mas eu falo para vocês, diretora também, coordenadora, para que exijam dos seus funcionários e que passe para as colegas do SEI, sabe? Porque estará saindo essa semana a publicação que todas as escolas particulares e unidades conveniadas, está sendo publicado no Diário Oficial da União, deverão estar inscritos no Conselho Federal de Educadores e Pedagogos. Eu acredito que sai na quarta-feira essa publicação. Pois não? Não tem problema, nós estamos aqui para debater. Depois eu vou dar uma oportunidade para o Nadson. O Nadson é um escritor de um livro que vai falar sobre o livro dele, mas vamos lá. Não vai sair obrigatoriedade, isso aí não existe. Eu acho que é uma confusão da sua parte. Todas as escolas deverão fazer a inscrição. Todas escolas particulares e unidades conveniadas com município, estado e União deverão estar inscritos no conselho. Os profissionais que exerçam as funções nessas unidades. Nós também temos agora o selo de escola legal. Nós temos o selo de escola legal. O que é o selo de escola legal? Por exemplo, nós temos ali a diretora da unidade, como é que chama a unidade da senhora? Tempo? SEI Pimpolinho. Quem é o mantenedor? A professora Thaís é a mantenedora. SEI Pimpolinho, por exemplo. SEI Pimpolinho é uma escola legal? Bom, ela acha que é uma escola legal. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos até a escola, chegamos na escola, todos são inscritos, todos pertencem ao conselho, está tudo certinho, documentação, está toda certinha, tá. Selinho lá, ó, escola legal. Ninguém vai perturbar a professora lá, porque ela tem a escola legal, é o selo da escola legal. Significa que aquela escola é totalmente legalizada. Escola legal, selo da escola legal é escola legalizada. Assim será nas faculdades também. Selo de escola legal. Esse selo tem validade de 1 ano. Selo da escola legal tem validade de 1 ano. Ele é prorrogado no próximo ano, vai trocando os selos da escola legal enquanto ele estiver legalizado, tá? Isso aí os mantenedores deverão fazer, apresentar a documentação para o conselho
e eles ficam passivos de consulta aqui, ó. Baixa a inscrição, por favor, para você saber se a escola é legal. Não basta ele colocar um selo da escola legal, mas quando você vem no inscritos aqui, ó, clicou aqui, você vai voltar novamente. Aqui você vai na instituição, consulta de instituição. Tá certo? Aí você coloca aqui o nome da instituição, por exemplo, SEC, não sei, talvez. Aqui, ó. Já apareceu aqui, ó, ISEC, ó. institutoinsec.com.br, o CNPJ, o CEP, o instituto, tá vendo? Aparece tudo aqui. Tá certo? Então, quando ele tem o selo da escola legal, você pode consultar ele, a instituição dele, você consulta aqui também. Então, você não consulta só o inscrito, você consulta a escola também, você consulta a faculdade também, se ela é legal. Se a faculdade é legalizada, se a escola é legalizada, ele vai ter um selo de escola legal. O que acontece? Escola legal não é porque é bacana, é porque está tudo legalizado. Aqui tem os professores, são todos inscritos, aqui a escola é totalmente legalizada, tem laudo de bombeiro, alvará de funcionamento, a escola é legal. Ela tem portaria, tem ato regulatório e assim sucessivamente. Então, aqui, além de você consultar o profissional que você consulta aqui também a escola, a instituição de ensino. Você vai clicar aqui, você vai conseguir localizar a escola a entidade que presta serviço, que o educador presta serviço. E se tiver em situação irregular, se tiver em situação irregular, ele vai aparecer aqui que está em situação irregular. Tá certo? Ele não terá o selo legal de escola legalizada. Pois não. Deixa eu explicar para você, ó. O que acontece? Você como é presidente de Atibaia, né? Ó, quando você é presidente do conselho, o que você vai fazer? Você vai receber a documentação com aquela ficha de inscrição, a fotografia tem que estar colada à fotografia, e você vai encaminhar a cópia do diploma da pessoa, tá certo? Do inscrito, virá para o conselho a cópia do diploma. Esse diploma, nós mandamos um e-mail para a faculdade, eles costumam demorar mais ou menos de meia hora a 1 hora para responder. Tá? Se confere se aquele diploma é reconhecido ou não, se aquela pessoa é inscrito ou não, tá certo? Ou seja, se foi daquela faculdade ou não. Nós já pegamos algumas pessoas que apresentavam, inclusive teve uma que era funcionária nossa. Trabalhava em uma unidade minha e eu queria até promover, porque ela até trabalhava direitinho, e ela me apresentou um diploma e o diploma era falso. E a faculdade entrou em contato conosco e aí nós tivemos de tomar as providências cabíveis com relação a esta profissional. Então, quando aparece a situação regular aqui, ó, é sinal que já foi checado o diploma, isso aí dá total garantia para a escola na hora da contratação profissional. Isso aí apareceu está a situação regular, é sinal que já foi dado o diploma dele, já foi consultado tudo, você tem uma certidão dele, a hora que você quiser pedir a certidão no conselho, você vai ter, porque apareceu a situação regular, já está ótimo. Se ele apresentou um diploma falso para nós, por exemplo, a inscrição dele será mantida, isso foi decisão do conselho, tá? Isso foi uma decisão dos conselheiros. Hoje eu não convidei os conselheiros, porque eu queria fazer uma reunião com os presidentes. O que acontece? Os conselheiros do Cefep decidiram que
os inscritos em situação irregular, ou até aquele que cancelou a sua inscrição, tá certo? Ele deve ser mantido aqui, no site. Ele deve ser mantido no site, mesmo inscrito. Só que a situação de regularidade dele passa a ser irregular. Tá certo? Quando aparece a situação irregular, a entidade que estiver dando emprego para essa pessoa vai mandar um ofício ou solicitar por e-mail ou ligar, ou pede por telefone, que nós na hora o conselho já vai falar, ó, manda por e-mail. Quando manda por e-mail, nós mandamos uma certidão para essa pessoa, olha, esta pessoa que foi inscrito aqui, ela apresentou um documento não verídico, apresentou um documento. Provavelmente, se ela apresentou um documento falso, ela vai estar respondendo um processo administrativo, porque ela feriu o artigo 299 do Código Penal, e ela, com certeza, após a assinatura da inscrição, ela provavelmente irá responder um processo criminal também, por pedir a inscrição dentro do conselho de forma ilegal. É um benefício que as escolas têm a garantia, a certeza que está contratando um profissional gabaritado, um profissional que já foi checado. Esse profissional, você tem um conselho? Tem até a carteira do conselho? Pegou, deu o serviço. Por quê? Porque além do conselho emitir a carteira e a situação dele está regular, o que acontece? O que o senhor apresenta hoje, presidente? Senhor de Guarulhos, o que o senhor faz hoje? Curso de quê? Que curso que o senhor tem de pós-graduação hoje? Pronto. Ele tem vários cursos de pós-graduação na faculdade dele. O que acontece? O que facilita isso? Você vai estar no Conselho de Atibaia, por exemplo, você terá várias possibilidades desses profissionais se especializar. Então, a custo reduzido. Por exemplo, se eu for na faculdade, lá na porta da faculdade hoje, eu vou pagar numa pós-graduação R$250, R$380, R$340, que você vai pagar numa pós-graduação, dependendo da faculdade, e você estando inscrito no conselho, você automaticamente vai pagar lá um custo lá. Ah, você é inscrito, R$60 por mês, R$80 por mês, R$100 por mês, você vai ter um desconto. Por quê? Porque você vai poder fazer no próprio polo, porque o nosso conselho evita fazer um ensino totalmente à distância. O ensino tem que ser semipresencial, tem que encontrar com o professor, tem que ter isso aqui, ó, esse bate-papo, essa sala de aula, tem que ter pelo menos uma vez por mês. Para não ser o EAD que ele já fez, às vezes, a faculdade, a pós-graduação dele tem que ser semipresencial. Você tem que abrir um espaço para que o profissional possa falar com o aluno, que possa debater a situação que está sendo aprendida. Tá bom? Eu vou passar agora um pouquinho a palavra para a nossa doutora Fernanda, que é a professora, e também ela é a presidente do Estado de São Paulo, e ela vai se manifestar com relação ao regulamento de estágio. Boa noite, boa noite. Então, como o doutor Paiva já falou, né, nós firmamos com o Ministério Público do Trabalho o termo de parceria para fiscalizarmos os estágios, obrigatórios e não obrigatórios, né? Então, aqui vai ser providenciado posteriormente para cada um dos senhores, para todos os presidentes e subseções, esse material, para que vocês tenham condições de, juntamente com o Código de Ética e Disciplina, aplicarem o serviço de vocês junto às universidades. Tá? Então, regulamento de estágio, tem a legislação, né, que rege toda a nossa orientação enquanto regulamento. O conceito do que é o estágio em si propriamente, é o ato educativo, escolar, supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, visando a preparação para o trabalho produtivo de alunos regularmente matriculados com frequência efetiva em um determinado
No nosso caso, será especificamente todos os cursos de licenciatura que envolvam a área da educação e o curso de pedagogia, de acordo com a formação profissional. O estágio, além de integrar o itinerário formativo do aluno, faz parte do PPC. Então, aqui nós temos a concepção, o objetivo do estágio: proporcionar a aprendizagem de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, propiciando a transação e o diálogo entre a teoria e a prática, preparando o estudante para a vida cidadã e para o mercado de trabalho. Ora, é lógico que vocês, enquanto reitores de faculdade, enquanto proprietários de escola, enquanto proprietários de creches, enquanto profissionais da área, vocês sabem o que e para que é o estágio, ok? Isso todos sabem. Mas foi necessário que nós firmássemos isso através de um documento que foi apresentado para o Ministério Público do Trabalho e ali firmado enquanto um documento que eles falaram que será a cartilha deles para a supervisão dos estágios em todo o Brasil. Então, nós nos sentimos orgulhosos, né, de termos apresentado esse documento, e esse documento vai ser usado a nível nacional, para que toda a fiscalização se baseie a partir disto. Então, aqui, modalidades de estágio são as duas modalidades que nós iremos supervisionar. Isso é muito importante, porque quando você chegar como presidente, como autoridade do Cefep, você tem que observar esses quesitos. E aqui nós vamos falando de um por um que deverá ser observado na fiscalização, ok? Então, aqui, pode descer, por favor. Campo, a duração do estágio. Pode ir descendo. Requisitos observados na concessão do estágio. Aqui são atribuições e competências próprias da faculdade que nós, enquanto fiscalizadores, deveremos observar. Tá? Então, isso aqui é bem específico para cada presidente do Cefep e dos CREPs. Orientação está bem especificada do professor orientador do estágio. Pode subindo. Ou descendo, desculpa. Direitos e deveres do estagiário. Então, isso aqui nós vamos ter que observar. Por quê? Foi colocado na reunião de termos de parceria do Ministério Público do Trabalho que, muitas vezes, o estagiário é contratado e, ao invés de exercer a função estágio, ele é contratado, por exemplo, como, no nosso caso, estagiário para pedagogia, e ele fica atendendo a portaria, ou ele fica limpando o banheiro. Então, isso é uma preocupação do Cefep. Nós temos que, enquanto fiscalizadores do Ministério Público do Trabalho, verificar com atenção essas questões, porque a mão de obra barata é o estágio, é o estagiário. Então, enquanto fiscalizadores, nós vamos ter que prestar atenção e ir realmente em cima dessas instituições para ver se a função do estagiário realmente está sendo desenvolvida. Se aquele estagiário de pedagogia exerce a função dentro da proposta do curso que ele faz, né? Então, tem os direitos dos estagiários, né? Os deveres e também os direitos. Então, normalmente, costuma-se cobrar os deveres. Vamos verificar também se os direitos estão sendo cumpridos pelas universidades, pelas escolas e enfim, por todos que forem prestadores de estágio. Termo de compromisso de estágio não obrigatório. Segue o mesmo padrão, com toda a orientação. Pode descer. Da fiscalização do Cefep em parceria com o Ministério Público. Então, aqui é exatamente isso que nós estamos falando. Após as orientações realizadas acima, fica consignado todo o trâmite legal, né, através deste documento, que será fiscalizado pelo Cefep. E caso aqui sejam
detectadas irregularidades, vai caber a nós, juntamente com o Código de Ética, fazer o procedimento administrativo. Então, isso daqui é uma complementação do Código de Ética. Eu trabalho com esse manual e aplico o Código de Ética. Então, aqui, vai ser feita. Caso detectado irregularidades, seguirá os devidos procedimentos administrativos e penalidades abaixo apontadas. Notificação da entidade ou empresa educacional pelo Cefep. Isso será feito pelos senhores. Após a lavra do auto, haverá prazo para apresentação e recurso será no prazo de 15 dias. Então, essa aqui é uma orientação que incidirá no Código de Ética. Tá? A juntada dos documentos deverá ser feita no mesmo prazo, não será aceito nenhum documento fora do prazo executado, salvo, é claro, motivo justificável. Poderá o Cefep, caso necessário, ouvir as partes em autos próprios na sede da unidade, mais próxima ao local do evento. Com a abertura do procedimento, este receberá um número para controle administrativo do Cefep. Comunicação imediata ao Ministério Público do Trabalho. Assim que detectar irregularidade para a ciência do fato e da preliminar apuração e ao final da apuração, encaminhar toda a documentação munida de relatório referente ao fato através de documentos escaneados em PDF e assinados digitalmente. Comunicação imediata ao Ministério da Educação e Cultura para a ciência e notificação das apurações. E, em caso de desvios de função no posto de estagiários de trabalho escravo, será imediatamente comunicado à Delegacia Regional do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, por tratar-se de envolvimento com faculdades e universidades. Em todos os recursos e apurações, poderá fazer-se apresentar por advogado, constituído e ainda garantido o sigilo da apuração. Então, aqui tem a legislação pertinente, a Constituição Federal e das penalidades. Todas as penalidades referentes aos estágios ilegais serão aplicadas por órgãos diretamente do governo, ou seja, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Federal, o MEC e o MPT. Então, nós, além de estarmos proporcionando todos os benefícios e todas as vantagens que foram apresentadas de início, nós vamos ter a grande responsabilidade de fiscalizarmos de maneira dentro desse manual, corretamente, e também isso daqui vai desencadear todo o procedimento administrativo do Código de Disciplina. Certo? Nós, do Conselho de São Paulo, nos colocamos à disposição de todas as seccionais, de todas as regionais, faremos reuniões para sentarmos e efetivamente mostrarmos na prática como que isso vai funcionar. Os outros estados nos assistirão através de Skype ou Hangout, para que todos tenham esse acompanhamento, ok? Então, estamos devidamente legalizados e prontos para começarmos já a fazer toda essa fiscalização. Tá bem? Tem alguma dúvida? Acredito que seja uma coisa mais pontual, né? Somente quando nós somos na prática mesmo, que nós vamos ter algumas dúvidas, e aí nós estamos aqui para sanar, tá bem? Eu agradeço a todos vocês e vou chamar o Dr. Paiva para que ele continue aqui. Sim, com relação aos estágios, sim, isso. Com relação ao Código de Ética, existe um conselho, né, um conselho que é do Cefep, que são vários advogados e professores, e aí, então, a decisão é do conselho. Tá? Mas, com relação a esclarecimentos do manual de estágio, é diretamente comigo e minha equipe. Tá bem? Obrigado. Deixa eu explicar para vocês. Vocês são presidentes, a maioria, né, só temos aqui uma diretora, mas, assim,
presidentes do tribunal, ética, funciona assim. Por exemplo, no estado do Pará, nós temos lá o professor Valdo. No estado do Maranhão, em São Luís, nós temos o Wagner. No estado de São Paulo, nós temos a doutora Fernanda. No estado de Minas Gerais, nós temos o professor Ney. Então, o que acontece? Tem o código, tem o Tribunal de Ética, e cada subseção tem os seus conselheiros. Então, a apuração preliminar, que está no Código, salvo engano, artigo 47, a apuração preliminar, e a todos é garantido o direito da ampla defesa. No seu artigo 47, ele fala que o profissional da pedagogia, o relator que é indicado por vocês. Então, o que acontece? Vocês que é de São Paulo, entrem em contato com a doutora Fernanda. A doutora Fernanda, por exemplo, estou dando um exemplo de São Paulo, tá? Quem nomeia o relator, normalmente vai ser o presidente da seccional. E o presidente da seccional vai nomear um relator como presidente do TED. Esse presidente do TED deve ser formado por conselheiros. Então, por exemplo, a nossa amiga ali, a diretora de escola, ela pode ser conselheira do Cefep. Através de convite, ela passa a integrar no Cefep e a participar como conselheira. Então, suposição, temos um processo hoje que tem 3 volumes, 1 volume, 2 volumes, por exemplo, esse processo para julgar um fato atípico cometido por um profissional da educação. Qual é a melhor pessoa para julgar esse processo? Primeiro, nós devemos ter nesse processo um advogado, porque tem o conhecimento jurídico, para presidir a sessão. Nós devemos ter a segunda parte, nós devemos ter, fora do advogado, nós devemos ter o presidente da sessão, o relator que foi nomeado e também o assistido, a pessoa que está sendo feito o julgamento dele, ele pode participar do julgamento. E através de quê? Do advogado dele particular. Então, ele pega um advogado, o advogado vem e faz uma defesa para ele. Uma defesa, e quando esse advogado não comparece, o conselho nomeia um advogado através das ordens de advogado, através da OAB, através da OAB local, nós solicitamos à OAB que forneça um advogado para atuar na defesa desse sindicado, desta pessoa que está respondendo o procedimento. De imediato, o presidente da OAB local, ele fornece um advogado, ele fala, olha, doutor, o senhor vai atuar num processo ali, porque a pessoa não apresentou advogado. Então, essa tramitação é feita dentro do próprio sistema do Conselho. Temos o Código de Ética e é feita essa tramitação dentro do Conselho. Isso não é coisa para se preocupar, tá? Porque isso aí são coisas também que acontecem, são raramente. Óbvio, agora igual agora, capital de São Paulo. Eu já tive problemas aqui na capital de São Paulo, que eu fui chamado por canais de televisão aí, que a professora queimou a perna da criança, a outra deu um problema que engoliu a chupeta, uma série de coisas nas unidades educacionais que nós somos chamados para dar um parecer. E aí nós fazemos a apuração. Na apuração nós verificamos se houve negligência, imperícia, imprudência daquele profissional ou não. Se não houve negligência, imperícia, imprudência daquele profissional, ele atua normalmente. Mas a partir do momento que o conselho, que será composto, por exemplo, se for uma professora de creche, o que é ideal que participe? É ideal que na banca de conselheiros que serão convidados a participar desse julgamento, tenha pelo menos um diretor de creche, tá certo? Pelo menos um diretor de creche naquele momento, que tenha, nesse conselho, tenha um funcionário da DRE, da diretoria de ensino, que também é conselheiro, e aí será composta dos demais membros do conselho. Por quê? Para ter visões diferentes.
eu vou te dar um exemplo. Como educador, hoje em dia é muito simples eu falar, o professor tomou essa atitude, mas quem está ali no dia a dia com a criança é que sabe. Você pegar uma classe de aula hoje, uma sala de aula hoje, no mini grupo 2, por exemplo, que seria um mini grupo 2, seria um berçário hoje, o que acontece? São criancinhas de 2, por exemplo, de 2 a 4 anos, problemas demais. Então, um professor cuidar de 20 e poucas crianças, um educador cuidar de poucas crianças, nós temos até pleiteado, já pleiteamos junto às secretarias de educação, onde tem esses tipos de convênios, no Brasil afora, que é muito pouco um educador para cuidar de tanta criança. É muito pouco. Tinha que ter pelo menos 3 para cuidar de 25 crianças. Então, o que acontece? A remuneração é baixa, não dá para você colocar. Você coloca os professores numa situação delicadíssima. E para um professor, e o diretor? Faltou um professor, o diretor se lascou. Por quê? É real. Vai um coordenador para uma sala, o diretor vai para outra, ela não sabe se atende o telefone, se atende a criança. Olha, é uma situação chata, e aí chega a supervisão, ela ainda tem que passar um paninho ainda para não deixar a peteca cair da unidade, e é complicado. Então, o que nós temos que pedir? Secretário, nós precisamos que um educador não possa não fazer, mas nós temos aqui o quê? Regulamento do estágio. Então, nós queremos autorização para que todos os cursos de pedagogia, os professores possam fazer parte do estágio. Como? Estágio não remunerado. Como assim? A pessoa tem a carteira do conselho, é inscrito no Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos, a pessoa vai poder, com aquele documento, com ofício emitido por vocês, presidentes de subseções, por vocês, emitem um ofício, com o nome de quem vai fazer estágio naquela unidade. E aí, a diretora vai receber aqui, 4, 5 estagiários, que têm a carteira do conselho, porque é um lugar que o profissional vai poder reclamar se aquele para saber que está entrando aqui é gente boa, é pessoa que checou, é pessoa que realmente está vindo da faculdade. Então, ele tem uma carteira azul, que não é essa carteira dessa cor, é uma carteira azul. Eu não sei, tem condições de colocar na tela aqui uma carteira azul de estagiário? É uma carteira de estagiário que facilita a vida. Facilita a vida da diretora que está trabalhando naquela unidade. Por exemplo, aqui, uma carteira de estagiário, essa carteira azul aqui, A carteira azul, é de estagiário. Então, essa carteira aqui vai facilitar a vida do diretor. Por quê? Porque ela chega lá, hoje me faltou a Maria Chiquinha, mas eu tenho aqui Sebastiana, eu tenho a Dolores, eu tenho a Maristela, e eu tenho a Ana Paula, de estagiária. Então, o que eu vou fazer? Faltou? Eu coloco uma professora junto com essa estagiária, ela toma conta desse grupamento, a estagiária fica com essa outra professora, nunca deixa um estagiário sozinho com o aluno, nunca. De jeito nenhum. Então, essa orientação nós do conselho temos que dar. Então, quando você for indicar, através de ofício, indicar para uma escola os estagiários, que vocês o façam mediante uma prévia com aquele profissional que vai fazer o estágio. Não é simplesmente a faculdade mandar a relação 10 pessoas, você manda 10 pessoas. Você tem que saber se aquela pessoa vai ter um preparo para poder ajudar aquela escola que tem o selo lá de escola legal. Porque se a escola está sendo agraciada com os estagiários que estamos encaminhando, então ela é uma escola que tem o selo legal. Então, a partir do momento que a escola tem o selo legal, nós vamos mandar estagiários. Então, na creche, tem 10 funcionários. Eu tenho, uma trabalha até meio-dia, das 7 a meio-dia, a outra estagiária trabalha da meio-dia às 17 horas. Acabou. Você tem um estágio legalizado, a pessoa entrou lá, tem a carteira do conselho, deu mancada lá dentro? É simples. Muito obrigado, não vem mais a partir de hoje, já faz um relatório e encaminha para o conselho. Nós, no conselho, automaticamente já vamos instaurar um procedimento de apuração preliminar,
o que aconteceu com aquele aluno, por que ele foi brecado no estágio. E aí ele entra na situação do estágio. Também não pode se aproveitar de abrir as portas para o estágio e esquecer que o estágio tem um prazo, porque nós fiscalizamos os estágios. Então, se nós chegamos na escola e não tem um selo legal, e nessa escola nós apresentamos, chegamos lá, deparamos com o estagiário, sem assistência do professor, por exemplo, entramos numa escola, tem a Maria e a Dolores estagiárias, nós já sabemos, tem a Maria e a Dolores estagiárias, e elas estão, ela sozinha com as crianças, não pode. Então, ela tem que ficar no minigrupo 2, por exemplo, que tem 20 alunos e uma professora só, 25, né? E uma professora só. Então, ali você coloca duas estagiárias. Por quê? É uma professora para auxiliar no serviço, fiscalizar o serviço, ensinar para elas o que elas devem estar fazendo, mas você tem 2 mãos de obra a mais a custo zero. Tá certo? Então, isso aí traz um benefício muito grande e traz um auxílio para quem é da faculdade, para quem está ali, passando o curso da graduação do EAD, passando esse curso, você ter o estágio para aqueles profissionais que estão se formando com você. Você tem o estágio para ele não vai ter que sair camelando estágio, você vai ter um estágio na municipalidade. Para o prefeito é ótimo. Não o prefeito das grandes capitais também, mas para os prefeitos, inclusive das menores metrópoles, das cidades menores, é muito bom quando ele tem um estagiário. Por quê? Porque ele sabe que ele vai abrir as portas para o estagiário, e ele vai ter sempre aquele estagiário que está cursando, que é devidamente inscrito no conselho, ele vai ter um efetivo um pouquinho maior na escola, cuidando daqueles alunos, ele vai ter um efetivo um pouquinho maior, porque está dando estágio para aqueles funcionários. Então, hoje tem já o estágio, no CELS tem estágio, nós temos estágio em várias unidades do município de São Paulo, por exemplo. Temos. Tem alguns municípios que dão estágios? Tem. Tem algumas escolas particulares que dão estágios? Dão, mas dão com receio, dão com ressalva. Eu falo para vocês porque eu não tenho nas minhas unidades educacionais, quanto prestadora de serviço para o município, nenhum estagiário. E na minha unidade que eu tenho particular, no meu colégio particular, eu tenho uma estagiária. Uma, única estagiária. Poderia ter 10. Tem uma estagiária. Então, o que falta isso aí? É trabalho do conselho, pegar o trabalho do conselho, pegar os estagiários com aquela carteirinha azul e falar, você vai fazer o estágio em tal lugar, porque nós vamos fiscalizar os estágios. Porque o estágio tem que ser o seguinte, a pedagoga, por exemplo, ela tem que passar no berçário, ela tem que passar no B2, B1, minigrupo 1, minigrupo 2, tem que passar pela secretaria, coordenação e passar pela direção. Ela tem que passar em todos os estágios da pedagogia para ela saber como que funciona uma unidade educacional. Porque não é fácil. Pensar que é fácil não é fácil. Quando a pessoa vai promovida, eu tenho uma diretora que foi promovida, era professora, foi promovida a diretora, ela falou, pelo amor de Deus, o senhor não gosta de mim mesmo. Eu falei assim, como assim? Ele falou, o senhor não gosta de mim, eu trabalho com o senhor há 3 anos, o senhor me promoveu, mas ferrou minha vida. Eu falei, como assim? Falei, não dá, diretora, nossa, as professoras criam casos, as professoras fazem não sei o quê, fazem motim, fazem um cantinho, não quer, você fala que não pode usar celular, elas querem usar celular, você fala que ela não pode fazer, elas querem fazer, elas se reúnem entre si, denuncia, faz denúncia e anônima na ADRE, a ADRE chega aqui a supervisão, bom, é um caos. É um caos. Então, o que a gente vai fazer? Nós somos as pessoas que iremos fiscalizar esses profissionais. Se o profissional cometer uma conduta desse tipo, por exemplo, fazer uma denúncia anônima, que chegou lá e tem o nomezinho da pessoa, a pessoa vem aqui no conselho e faz assim, ó. Ao Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos, Conselho Regional do Estado de São Paulo. Em data de tanto, assim, aconteceu assim, a educadora de nome fulana de tal, teve tal conduta, assim, ferindo o Código de Ética. Desta forma, requer de Vossa Senhoria que
digne-se apurar os fatos para que possamos tomar as providências devidas cabíveis. Com isso, o que nós iremos fazer? Instaura-se um procedimento preliminar, nós convocamos aquele profissional para vir até o conselho, esse profissional vai ter que se justificar perante o conselho, ele pode ser suspenso do serviço, isso é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, então o patrão, o empregador, ele não terá que pagar os encargos desse funcionário se for suspenso por 60 dias, por exemplo. Você está suspenso, está suspenso. Suspenso do exercício da profissão. Tá certo? Então, a partir do momento que ele foi cassado o direito dele aqui, ele pode mandar por justa causa. Deu para você entender? Você garantiu o profissional, mas você garantiu que se você for o diretor também, o seu profissional vai andar, ó, alinhadão. Por quê? Porque ele não vai poder, olha, eu não quero nem falar nada, porque se eu falar para o mantenedor vai falar no conselho, aí, ó, eu não quero nem saber, e aí vai sobrar problema. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser um corpo, nós temos que ser pessoas com um nível de conhecimento elevado, nos aprimorar, nos aprofundar nos ensinos, do ensino infantil ao ensino superior, da melhor forma possível, para que nós possamos vivenciar o que o professor vivencia. Por que a resolução, por que a reunião, já um momento, por que a reunião veio falando da seguinte situação? Por que nós convidamos membros da escola particular, membros da escola de ensino estadual, membros da escola de ensino municipal e membros das escolas que são conveniadas? Por que nós chamamos essas pessoas para ser os conselheiros? Porque cada um tem uma experiência de vida. Por exemplo, eu sei que numa banca de 5 professores para fazer o julgamento, cada relator daquele, cada parecerista naquela situação, ele já vivenciou uma coisa, e ele sabe se uma pessoa está mentindo ou não. Ele tem a formação dele, ele vai saber detectar se está legal ou não. Ele vai tem uma série de coisas que ele vai conseguir detectar, sendo eles julgadores. Então, nós não podemos deixar, simplesmente, eu sou o presidente do conselho, eu julgo, eu vou te suspender e acabou. Não. Não funciona assim. Por isso que tem o conselho. Quem decide sobre a tramitação é o conselho. Então, tem o conselho de ética, esse conselho de ética que vai verificar a situação. Está legal? Opa, legal. Está irregular? Está irregular. Você vai andar na risca aqui. Por quê? Porque ou você vai andar certinho ou você vai andar errado. 2019, acredito que nós conseguimos entrar em quase todas as cidades do Brasil. Ou seja, nos estados é garantido que nós estaremos em quase todos os estados do Brasil. Porém, a oportunidade para 2020, fez pedagogia, faz prova no Cefep para poder tirar a carteira. É pedagogo? É. Quantas pessoas conhecem pessoas aqui que são bacharéis em Direito e não conseguem passar no exame da OAB? São muitas pessoas que são bacharéis em Direito, cursaram uma faculdade de Direito e não conseguem tirar a carteira da OAB. O Conselho Regional de Contabilidade, analisando a forma com que a OAB fez também, para valorizar o profissional, o que ela fez? Você, para tirar a carteira do CRC, você tem que fazer o quê? Prova também. Você vai ter que fazer uma prova de aptidão, de conhecimento. Aí o CRM fala o quê? Que a partir do próximo ano vai ter que fazer uma prova também. Então, ele é avaliado na faculdade, mas saiu da faculdade, ele tem que fazer a prova do CRM. Então, o que acontece? No Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos, nós estamos abrindo as portas para as pessoas fazerem as inscrições. 2019, nós vamos passar fazendo inscrições, divulgando, indo nas escolas, indo nas faculdades, em todos os locais. E quando chegar em 2020, vai acontecer isso mesmo? Não. 2020, nós pretendemos que o profissional, para ser professor,
ele vai ter que tirar a carteira dele aí, ele vai fazer uma prova. Você tem que fazer uma prova, você é professor de matemática, faz a prova nesse sábado, do português no domingo, e assim vai ser igual a prova do Enem. Passou, tirou a carteira, não passou, tenta na próxima. Deu para vocês entenderem? Então, é isso que nós temos que poder estarmos, nós, presidentes, divulgando que o momento é agora, para nós abraçarmos imediatamente o que está nos sendo oferecido. Vai pagar alguma coisa para fazer a inscrição hoje? Se entrar no site, paga. Acho que é R$120. Por quê? Paga por quê? Porque entrou no site, tem que mandar documento, esse documento vai e volta, às vezes tem que gastar 2 vezes com correio, então a pessoa acaba pagando a inscrição. Vai fazer a inscrição no conselho hoje? Paga. Se for no conselho, não paga R$1. Vai lá, fez a inscrição, passou 20 dias, 30 dias, chega a carteira do educador, chegou a sua carteira, chegou a carteira, vocês que são presidentes das entidades, do conselho, nunca vai pegar a carteira do professor e andar na casa dele, entregar na mão dele. Faça uma solenidade para ele saber que ele está recebendo uma carteira que tem valor. Ele tem que sentir que essa carteira que ele está recebendo tem um valor. Tem um valor. Se você for analisar o valor, qual o valor que isso aqui teria hoje? Puxa vida, se eu for 2 vezes no cinema pagar metade, eu já como um McDonald's aí, ó. E aí, se quando chegar na hora dele pagar a mensalidade, às vezes a anuidade, que é a mensalidade, que R$30 lá por mês, 30 e poucos reais por mês, ele vai pagar, ele vai falar, olha, entrei 2 vezes no cinema, paguei, não gastei nada. Fui no Hop Hari, paguei metade. Fui no cinema, fui no teatro, esses dias eu ganhei, esses dias eu saí ganhando aí, porque fui eu, minha esposa e minha neném, nós fomos como é que chama aquela cidade que tem Parque da Mônica lá? Tem aqui em São Paulo um Parque da Mônica, nós pagamos lá metade também, mas tem outro lugar que chama Kidzania. Muito bom o Kidzania, nós fomos no Kidzania, chegamos lá, R$160 para 80 aqui. Vai entrar pagando 80. Sim. Você tem o constrangimento de saber que eu sou um profissional. Esse profissional aí, esse professor aí é Zé Ruela, rapaz, ganha R$1.000. Eu ganho R$900, vem Lerite. Às vezes você pega só meio período, né? Você pega numa escola que você dá aula só meio período. Tem professor que dá, tipo assim, eu tenho na escola lá professores que dão aula 2 vezes por semana. E ele só tem 2 horas. Então, ele dá aula, por exemplo, terça e quinta, ele dá 2 aulas na terça, 2 aulas na quinta. Só professor de espanhol, beleza. O Alerite que ele tem meu, é lá embaixo. Por quê? Porque ele só dá 2 aulas, ganha R$25 a hora, quer dizer, R$50, 2 horas por semana, ele ganha R$100 por semana. Chegou no final do mês, 400 conto. Aí ele arrancou o Alerite lá, o cara fala, caramba, esse cara ainda quer ir no cinema, meu. É real. Sim, você está expondo a sua carga de trabalho, o seu valor ali. E quando você apresenta a sua carteira, não, sou profissional, está aqui, ó. Você entrega a sua carteira, acabou. Se você ganha 1.000, 2.000, 5.000, 50.000, se você é um Nadis na vida aí que ganha da prefeitura, hoje do governo do estado aí, o Lerite de R$98.672 por mês, é diferente. É diferente. O cara arrancou o Lerite lá, ganha mais do que o governador. Está aqui, ó, o 98 mil. Ó. Isso aí é o professor Nadson, viu, gente? Então, o que acontece? Qualquer área ligada à educação. Por quê? Por exemplo, eu vou te contar uma coisa. Não, vem educadores e pedagogos. Vem educador e pedagogo. O que acontece? A carteira é uma só. Então,
Então vem educador e pedagogo. Agora lá no sistema vem pedagogo ou o que ele é. Até se for conselheiro, vem como conselheiro, entendeu? Então o que acontece? O que ele é vai vir aparecer aqui. Educador, ou se ele é pedagogo, vem no sistema. Por exemplo, o professor aqui, o professor leciona engenharia elétrica. Ele é engenheiro. Ele tem o CREA dele. Tá certo? Ele tem o CREA. Mas ele está na sala de aula no outro dia lecionando. Ele é o quê? Ele é um educador. Então, ele pode estar inscrito no Conselho de Educadores, mesmo tendo o CREA. Por exemplo, eu tenho a minha carteira do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos, que me facilita algumas coisas, por exemplo, que eu não tenho na área do direito. Então, eu puxo aqui, ó, eu tenho minha carteira da UAB. Aqui eu tenho alguns direitos e mais obrigações, e aqui eu tenho também algumas vantagens que eu não tenho, por exemplo, como advogado. Por exemplo, o advogado paga dobrado no cinema, porque o pessoal acha que tem dinheiro. O cara pode estar até desempregado, paga dobrado. Mas ninguém sabe se o advogado está desempregado ou não, se ele está parado ou não, ele é advogado, ele apresentou a carteira, acabou. E a mesma coisa aqui. Então, quando eu vou no cinema, eu ando com a minha carteirinha direto. Minha filha fala, pai, vamos no cinema. Vamos no cinema. Chega no cinema, dou minha carteirinha, paguei metade, acabou. Deu para vocês entenderem? E vocês que representam os municípios, vocês que representam os estados, vocês têm que pleitear junto à prefeitura e junto ao governo do estado mais vantagem para os professores. Por exemplo, isenção de pagamento de tarifa de ônibus. Tem uma carteirinha, vale ônibus. Pum, tira a carteirinha lá, vale ônibus. Consigam isso aí. Pede na prefeitura municipal a isenção ou meia tarifa de transporte para aqueles profissionais. Isso aí são coisas que nós do Conselho temos que fazer. Nós do Conselho temos que buscar essas parcerias. Que é o quê? Mostrar para eles que, poxa vida, nós estamos aqui, nós damos educação para aquelas crianças dos ribeirinhos, lá, principalmente o pessoal de Maranhão, o pessoal do Pará, que está aqui hoje, aqui, o pessoal do Pará. Tem aqueles ribeirinhos, o pessoal tem que pegar barco para dar aula, né? Pega o barco para dar aula. Está aqui, ó. Por conta disso aqui, está aqui, ó. Educação pro bono. Quem sabe o que é educação pro bono aqui, gente? O que é educação pro bono? Professor Nadson. O que é educação pro bono? A educação pro bono é aquela que você faz de forma gratuita, sem receber R$1 de vantagem. Qual é a educação pro bono? Hoje eu falo para você, a educação pro bono é aquela que você vai na igreja, aí tem uma escolinha dominical lá que cuida das crianças, para que as pessoas prestem atenção na missa, ou no culto, ou em qualquer religião, aquela pedagoga vai e se dispõe a cuidar daquelas crianças, no período em que está tendo o culto, que está tendo a missa. Eles trazem as crianças aqui, e aqui ela vai começar a fazer um trabalho pedagógico com aquelas crianças, para passar aquele tempo, para que aquele tempo se torne agradável, sem receber R$1, sem pecúnia. Pronto. A Escola da Cidadania é uma educação pro bono, onde você faz um serviço de forma gratuita. Nós juntamos aqui, ó, o Nados fala assim, ó, pessoal, hoje nós queremos arrumar pelo menos uns 30 professores para nós irmos lá para aquela escola da família, nós vamos fazer uma brincadeira, os pais vão se envolver, nós vamos bolar. Ele coordena um grupo de 30 pais, 30 professores, porque nós vamos cuidar de 600 famílias. Então, vem aqueles 30 professores e ali eles bolam as brincadeiras, bolam a situação, eles se reúnem e articulam de forma, né, coordenada. E ali eles saem, vão fazer aquele trabalho e saem do serviço, todos contentes, abraçando um ao outro, prestou o serviço de forma gratuita. Tá certo? Só que tem um detalhe, mesmo de forma gratuita, ele tem que estar dentro do código de ética. Então, está aqui até a educação pro bono, está aqui. Porque para ele trabalhar com uma educação de forma gratuita, ele tem que trabalhar, mesmo por ser de forma gratuita, ele tem que trabalhar com satisfação. Ele tem que trabalhar com amor, com dedicação, demonstrando ser um profissional capacitado.
Então, tem aqui também no Código de Ética, que fala sobre a educação pro bono, que é a educação de graça. Isso aí, vocês como presidentes, vocês têm que buscar cada dia mais. Então, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que estar todos firmes e levar à risca. Coisa séria, tem seriedade. Vamos todos nós trabalharmos com seriedade e com força, com vontade, que com certeza nós vamos conseguir encher de inscritos nas suas subseções, nas suas unidades. Vocês terão um apoio muito grande dos professores, porque a educação está carente disso aí, E vocês têm como também trazer para os professores cursos livres, cursos mais baratos, uma escola melhor para o professor, sabe? Você conseguir trazer profissionais bons para transmitir o conhecimento a esses outros educadores e assim nós crescermos cada dia mais dentro do conselho. Tá ok, pessoal? Vou chamar aqui agora o professor Nadson. Nadson escreveu um livro, vou falar um pouquinho mal desse homem, porque ele é muito meu amigo, eu sou suspeito. O professor Nadson, ele trabalha na escola da família, e ele hoje cuida de um setor na diretoria de ensino, mas é um homem muito ligado na Secretaria Estadual de Educação. É um dos homens mais fortes hoje da Secretaria Estadual de Educação, a ponto de quase carregar o nosso secretário, né, no colo. Ele é muito bem visto na educação, e o trabalho dele é muito bom. Então, vamos ouvir a opinião dele sobre o conselho, e também ele vai divulgar para vocês o livro que ele escreveu, que está aí da editora, e também oferecer também para vocês, também, aqueles que querem, que escrevem livros, tudo, a participação junto com ele na 3D, que é a editora que ele vem conduzindo, e que eu acho que é ideal aí para auxiliar e fortalecer o conhecimento de todos vocês. Pessoal, boa noite. É com alegria, né, que a gente está aqui nessa noite. Saudar muito aqui o Conselho Estadual, Conselho Federal, né, Federal dos Educadores e de Pedagogos. Era uma carência muito grande que havia no nosso país, fazia falta demais. Eu dou aula numa universidade, na pós-graduação, na Estácio de Sá, e eu dou aula para médicos e para enfermeiros e nutricionistas, lá na pós-graduação, porque todo médico, todo enfermeiro, quando ele vai dar aula, ele precisa, pelo MEC, né, ter o certificado de professor, né? Ou seja, a docência. E eu oriento, na pós-graduação, os projetos de pesquisa desses médicos e também dos enfermeiros. E lá eles têm também o seu conselho, né? O médico tem o conselho, o enfermeiro tem o conselho, e o professor. Acho que não preciso dizer aqui de tudo que já foi dito, e muito bem dito, acho que bem informado, da necessidade e da importância desse conselho. Acho isso fundamental, uma brilhante ideia e um brilhante trabalho. E vai crescer muito, né? Porque se está começando, já está aí nesses estados todos, eu fico imaginando quando tiver história mesmo, né? Eu sou historiador também, e nós, como historiadores, a gente sabe do que é o passado, mas a gente consegue, muitas vezes, olhando o passado, projetar o futuro. E o futuro da educação nesse país, eu costumo dizer que é muito salutar. Por que salutar? Porque, diante da situação que se encontra hoje a humanidade, com as suas diferenças, com o avanço da tecnologia, com a individualidade e com todas as situações que giram no cotidiano, né, das pessoas,
na correria das pessoas, principalmente nos grandes centros, há que ter uma voz para explicar para essa humanidade, dessa nova tecnologia que cada dia muda, qual o sentido da nossa existência aqui na Terra. E eu tenho certeza que só a educação vai ser capaz de explicar e levar conhecimento a esse novo mundo, esse mundo da tecnologia, essa nova revolução do trabalho, inclusive, e que chegou na educação e que vai chegar muito mais rapidamente. Já há um estudo hoje, só para vocês terem uma ideia, o Estado de São Paulo tem 273 mil professores. 273 mil. Nem a China, que é um país daquele tamanho, tem uma rede tão grande como a rede estadual de São Paulo. Nem a China, porque a rede lá é dividida, o que nós chamamos aqui de município, né? Então lá é dividida dessa forma, então as redes lá são pequenas, comparando, por exemplo, essa nossa rede aqui estadual. Agora, olha o interessante. Desses 273 mil, 84% desses 273 mil aposenta até a próxima Copa do Mundo. Certo? Muito bem. Hoje já há falta de professor em várias escolas de São Paulo. Aqui perto de nós mesmo. Uma escola aqui bem próxima, passou o ano inteiro sem professor de matemática e sem professor de língua portuguesa. O professor ficou doente, veio outro, ficou doente, afastou e teve problemas o ano inteiro, e os alunos estão terminando o ano agora sem professor de língua portuguesa e matemática. Então, vocês ficam imaginando, se 84% dessa rede aposenta nos próximos 4 anos e agora já falta professor, qual é a educação do futuro? A educação do futuro está exatamente nessa tecnologia, no avanço dessa tecnologia, né? Há um estudo recente, e que está aí em embrião, mas logo, logo deve entrar assim com tudo aí na rede estadual, com essas aposentadorias, que de um local distante, de um estúdio, de um centro, de uma plataforma, né, é possível gerar educação através do celular para o país inteiro, para o estado inteiro, para a cidade inteira. Então, a mudança desse profissional vai ser muito grande. E aí é que eu vejo a importância de um conselho desse. Porque ao mesmo tempo que avança a tecnologia, ao mesmo tempo que avança a educação diante dessa tecnologia, aumenta os problemas de relacionamento na sala de aula. Exatamente por conta desse mundo que nós estamos atravessando, né? Aumenta muito os conflitos em sala de aula. Haja vista que esses conflitos aumentaram tanto nos últimos anos, que o Estado de São Paulo criou a função do mediador de conflitos, o professor mediador de conflitos, para dar conta de tantos conflitos que há dentro da escola hoje, né? Então, o Estado preparou um profissional para isso. Hoje, pela manhã, eu estava dando uma palestra, inclusive para esses professores, sobre o que é mediação na sala de aula. Não vou ficar aqui tomando esse tempo todo, estou falando essas palavras para reforçar a importância desse conselho e o quanto esse conselho pode contribuir com essa educação do futuro, essa educação que já é presente e futuro, o quanto que esse conselho pode aprimorar através de oficinas, de encontros, de seminários, a formação de professor, não é? E aí eu fico à disposição também para contribuir com isso, né? A minha pesquisa em educação está ligada à área do teatro e educação. Eu sou diretor de teatro, sou ator, sou autor, né? Desde criança que eu faço teatro, e aí quando eu cheguei na universidade, que eu fui para a pesquisa,
não tinha que dar outra, né? Eu fui para o campo da educação através do teatro. E a minha pesquisa ela avançou tanto, nesses anos todos de estudo e de pesquisa, que hoje a gente consegue dar oficinas no Teatro Educação para todas as disciplinas, para todos os professores. Então, a gente tem hoje as práticas, por exemplo, química, né? Uma disciplina hoje extremamente difícil para esse jovem de hoje. E, através da técnica do Teatro Educação, a gente consegue trabalhar o professor de química com práticas para a sala de aula, e assim na matemática, na geografia e todas as disciplinas. Essa é a minha pesquisa. Fora isso, eu escrevo para teatro, né? Escrevo peças de teatro, sou dramaturgo. Eu tenho 20 peças de teatros escritas, todas elas encenadas, apresentadas, andando aí pelo país. E agora, eu lancei pela D3 Educacional, uma editora que está aberta a novos projetos, uma editora que busca exatamente novos projetos, novos autores, novas pesquisas, ou mesmo a literatura, que é o caso desse livro. Eu escrevi para essa editora o esqueci até o título. Noite Escura em uma Praia Deserta. É um livro de contos, são 20 contos, e aí eu fiz um ato literário desafiador. Não é fácil fazer, mas eu tentei, e o livro está aí publicado. Que é o seguinte, nas 20 histórias que tem o conto, em alguma delas, né, você vai se encontrar porque você viveu uma situação daquela. Isso para qualquer pessoa. Então, é uma dificuldade fazer isso, claro, né? Esse é o desafio desse livro, né? Então, é um livro de relações humanas. O tema básico dele é o amor, as relações através do amor e as relações humanas. Mas não é o amor simplesmente o amor concebido que a gente conhece, mas o amor e as suas dificuldades nas suas relações. E é aí que você, em alguma dessa relação, você vai estar dentro dela. Então esse é o desafio desse livro. E a editora veio hoje aí a convite do Geraldo Paiva, esse amigo, batalhador pela educação, batalhador agora por esse conselho, né, uma pessoa importante na educação brasileira, me convidou para vir aqui falar desse livro e apresentar esse livro. O livro vai estar também na sexta-feira agora, lá na livraria Blux, que fica no shopping Frei Caneca. Então eu estarei lá numa noite de autógrafo. Estou na estrada com esse livro, o livro já foi lançado no Teatro Flávio Império, já fomos para algumas faculdades levar esse livro, levar uma discussão literária, levar algumas práticas literárias, algumas oficinas. Hoje aqui eu só estou comentando, falando alguma coisa, não vai dar tempo de fazer uma oficina, né, Paiva? A hora já não permite mais, senão faria uma oficina com vocês rapidamente. O livro vai estar andando por aí. Já tem uma programação de ir para Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Bahia. Ou seja, eu estou igual ao conselho, estou indo onde o livro está indo, eu estou indo junto aí. E dizer a vocês o seguinte, nós estamos numa época importante, né? Chegando o Natal, e aquela correria para comprar os presentes, né? Para dar para os amigos, para os familiares, e a gente está numa luta constante, né? Nesse momento aqui no país, por conta da literatura. A literatura no país está em crise, uma crise violenta, né? Haja vista que a Saraiva, a cultura, estão aí à bancarrota. O livro no Brasil está correndo sérios riscos. Hoje à tarde, lá na editora, eles me apresentaram um número assustador.
O Brasil passa de 200 milhões de habitantes hoje, né? Passa de 200. A editora D3 tem uma pesquisa, como as outras editoras também têm, que só 5 milhões de brasileiros lê livros de literatura. Só 5 milhões. Na Argentina, que é um país bem menor, com a população muito menor, 9 milhões e meio de argentinos têm acesso à literatura. E metade da população da Argentina lê pelo menos 10 livros no ano. No Brasil, nós estamos com 5 milhões que lê livros de literatura. Então, nós temos uma dificuldade de literatura muito grande. Por que isso aconteceu? Por N motivos, claro. Mas o principal motivo da falta de leitura no país está ligado à educação. A nossa educação, ela, lá atrás, a gente tinha que ler os clássicos, né? Os clássicos nacionais, internacionais, enfim, nós tínhamos que ter uma prática de leitura nas aulas de língua portuguesa. E isso era uma exigência para você poder cursar o ensino médio, o fundamental e por aí. Era dessa forma que se apresentava a língua portuguesa dentro da sala de aula. Passado o tempo da inclusão, onde todos entraram para a educação, hoje a educação brasileira ela é universal. Aqui em São Paulo, por exemplo, não sei lá no Pará como é que está isso, mas aqui em São Paulo nacionalizou a educação. Ou seja, até o ensino médio, qualquer jovem, qualquer criança, qualquer aluno tem acesso à educação gratuita, né? Em qualquer lugar, em qualquer cidade desse estado. Ou seja, nacionalizou. Porém, com essa grande entrada, nacionalizar a educação, ter vaga para todo mundo, caiu muito também o quê? A qualidade da educação. E a primeira qualidade que caiu na educação foi não exigir mais, nas escolas, as leituras clássicas da nossa literatura. Então, o aluno passa pela escola e sai sem conhecer Machado de Assis, sem conhecer Graciliano Ramos, e Monteiro Lobato, e por aí vai, né? A gente sai, as crianças estão saindo assim. E os jovens hoje, por falta dessa leitura, por falta dessa qualidade de educação, eles carregam um prejuízo imenso, muito grande. Haja vista que, quando ele vai para uma entrevista de trabalho, de emprego, o vocabulário desse jovem é sofrível e muitas vezes ele até sabe a prática do trabalho que ele está se propondo a fazer, mas ele não tem a capacidade de passar numa entrevista por falta de vocabulário ou de um pensamento elaborado ou de uma lógica dentro daquilo que está se propondo. Isso tudo vem da onde? De um prejuízo de educação. E isso avançou e chegou também nos professores. A formação de professor no Brasil passa também por um processo de crise, porque muitos professores saem da escola, saem da universidade, hoje, no outro dia, está dentro da sala de aula, sem nenhuma prática, né? E aí a importância, quando ele estava falando aqui da questão do estágio. O estágio na educação no Brasil é uma vergonha. O aluno, lá na faculdade, se ele conhece alguém na escola X, ele vai lá, a pessoa assina o estágio para ele e não frequenta uma aula sequer nesse estágio. Ou seja, um conselho precisa fiscalizar isso. O enfermeiro, dou aula lá na pós-graduação para os enfermeiros, o estágio do enfermeiro é 2 anos e meio no hospital, 2 anos e meio na prática lá no hospital. O médico faz a residência, né? O médico faz um tempão, anos de residência, e o professor sai da universidade com estágio assinado por alguém da escola, não estagiou coisa nenhuma e já está na sala de aula.
Isso traz sérias consequências para o ensino, sérias consequências para esse profissional. E quem é que está perdendo com isso? Toda a sociedade, e principalmente o profissional. Porque não há nada pior do que um professor entrar numa sala de aula sem ter um método, sem ter uma prática pedagógica, sem ter condições de levar o ensino e transformar o ensino em aprendizagem para os alunos. Então, são essas dificuldades que, somadas a outras tantas dificuldades na educação brasileira, que está trazendo esse prejuízo para essa geração de jovens que sai da escola sem leitura, sem preparo e sem condições de enfrentar a vida aí fora. Não é? Olha só outro dado que eu trago para vocês aqui, que é surpreendente, perverso e surpreendente. 29 mil, veja bem, 29 mil jovens nessa cidade aqui de São Paulo, 29 mil jovens, já é uma geração chamada geração do nada. São jovens que saíram da escola, foram para o mercado de trabalho, não conseguiram se colocar no mercado de trabalho e hoje não faz absolutamente nada, porque nada sabe fazer. 29 mil jovens nessa situação. Né? É algo assim preocupante, alarmante. Né? Que sociedade é essa que nós estamos criando? Que sociedade que nós vamos ter amanhã? Que educação nós vamos ter quando esses 273 mil professores estão à beira da aposentadoria? Né? Então, eu acho que o Conselho, além de tudo isso foi colocado aqui, tem esse grande desafio, que é o desafio da formação, de possibilitar a formação, possibilitar esse professor que está despreparado, se preparar para enfrentar essa educação do futuro presente que aí está em todas as escolas. Tá certo? Então, é uma palavrinha rápida para vocês. Muito obrigado pelo espaço, Geraldo. Conta comigo, estamos aí e vamos em frente. Eu sou da diretoria Leste 1, sou coordenador do programa Escola da Família da Rede Estadual de Ensino e tem essa prática toda na educação, através do Teatro Educação e da literatura. E se vocês quiserem, o apelo é o seguinte, eu contei tudo isso para dizer o seguinte, nesse Natal, dê livros de presente. Não precisa ser o meu, né? Mas dê livros de presente. Principalmente para aquelas pessoas que você sabe, né, que não tem costume de ler. Mas se você der um livro para essa pessoa, quem sabe você está dando a essa pessoa a oportunidade de iniciar o conhecimento através do mundo da leitura. Tá certo? Então, dê livros de presente. Muito obrigado. Muito obrigado, Nadson. O estado adiantado das horas. Se alguém quiser se manifestar, sinta-se à vontade. Amanhã nós continuamos com algumas pessoas aqui, o tratamento aí o alinhamento principalmente das pessoas mais distantes. Eu diria que Atibaia está bem perto, e tem um acesso aqui em São Paulo, o Alexandre também, e você também tem mais acesso. Nós estaremos fazendo um treinamento aí com o pessoal que são os presidentes, através do Ezequiel, e o professor Cassiano Mahara também estará apresentando aí durante essa semana. Nós temos um cronograma e eles estarão passando por todas as unidades dos conselhos, eles estarão passando por todas as unidades do conselho, apresentando a parte pedagógica, a parte de assessoria pedagógica dentro da necessidade de todos vocês e também a parte do marketing, da apresentação, da captação dos inscritos, a parte da necessidade de fazer isso aí. Tá bom? Muito obrigado a todos. A você que é diretora, muito obrigado por ter vindo. Eu desconhecia que tinha esse evento hoje na Uninove, mas para mim foi uma honra recebê-la. E faça a inscrição conosco lá no Conselho.
aqui no conselho. O prédio do conselho é aqui, tá? É aqui mesmo. Eu vou doar para a senhora aqui uma lembrança do conselho, assim como para todos, tá? Meu muito obrigado à senhora. Prazer. E deixa o telefone com a Cláudia aqui fora. Já deixou? Para fazer, exija dos seus funcionários, entrega para o nosso amigo, exija dos seus funcionários que façam a inscrição aqui. Tá bom? Meu muito obrigado, bom descanso para a senhora. Boa noite, tudo de bom. Até mais. Se a senhora quiser um livro autografado do nosso amigo, ô Nados, faz a gentileza lá, autógrafo um livro para a nossa amiga. Se for o caso, a gente verifica lá um autógrafo no livro seu lá. Eu acho que não custa mais nada do que R$30, né? Quanto está o seu livro? Bom, mas vamos ver quanto está o livro. Vamos ver. Bom, presidentes. R$30, tá vendo? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Encerra-se agora a nossa reunião que está ao vivo. Nós vamos encerrar neste momento com os nossos agradecimentos a todos os presentes. Professor Cassiano Maara, Ezequiel, professor Eleni, Gabriele, Mahara também? Nossa, Deus. Érica, João Alexandre, Norberto, Maria, nome bonito, nome da mãe de Jesus. Priscila, Amujaci, professor Wagner, professor André. Muito obrigado a todos vocês que estiveram na rede ao vivo aí. Muito obrigado. Até mais.